Agora sim, estamos dando início à nossa live do dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, com a Carol Cleve, advogada, presidente do IPRAD, Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. É uma alegria nós darmos continuidade às nossas lives. Já estamos praticamente há 2 anos nesse trabalho semanal, às quartas-feiras, recebendo convidados de todo o Brasil e trazendo conteúdo jurídico absolutamente gratuito e disponível para todos. As nossas lives ficam gravadas aqui no Instagram, no IGTV, no canal @marlosardes, e também ficam gravados no YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Lá no YouTube você tem acesso ainda às rodas de conversa que nós promovemos quinzenalmente com o Guilherme Lucchesi. Amanhã, por exemplo, às 17 horas, teremos uma roda de conversa sobre revisão criminal com o advogado Figueiredo Basto e com a advogada Carol Rocha, trabalhando sobre revisão criminal, especialmente no momento em que o Figueiredo ingressou com uma revisão criminal do caso Evandro de Guaratuba, que é série na Globoplay, que é um dos júris mais famosos já feitos no Brasil e que trará muita repercussão. Portanto, amanhã, às 17 horas, eu aguardo vocês. E hoje, nós agora sim convidando a Carol e darmos início à nossa live sobre justiça eleitoral. Salve, Carol. Me ouve bem? Sim, ouço. E você? Tá cortando ainda? Nada, 100%. Show de bola, resolvido. Então, eu estava dizendo, Carol, e a gente começa do zero de novo, porque a gravação agora começou, te apresentando, dizendo que você é uma jovem, brilhante advogada, com atuação no direito eleitoral, em inúmeras áreas do direito, sócia do escritório Cleverson Merlin Cleve e presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que não é um instituto paranaense, apesar do nome ser um instituto paranaense, mas é um instituto de abrangência nacional com o maior congresso de direito eleitoral. E acho que a gente pode começar por aí, você contando um pouco da história do IPRAD, tão querido de todos nós. Claro, obrigada, Mário. Boa tarde novamente, é um prazer estar aqui. E para mim é uma delícia começar falando do IPRAD, que é um instituto que eu presido com tanto carinho. E é verdade, o IPRAD foi o primeiro instituto regional de direito eleitoral, foi inspirado no Instituto e começou, mas já com muita força, com o direito eleitoral, do Pereira, depois Gustavo Guedes, Gustavo Quero, Moisés Pedrosa e Carla Castro. Então, fez primeiro um evento que cada vez fica maior. Então, eu até o Congresso Brasileiro de Digital, hoje o áudio segue cortando, Carol. O que será que acontece? Será que é no meu ou no teu? Boa pergunta, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou trocar de lugar. Vamos ver se Quem melhora. sabe faz ao vivo. Vou falando com você, Marlos, enquanto eu caminho para outro lugar, para ver se o sinal melhora. Agora, inclusive, quando você está andando, a gente está te ouvindo bem. Ah, melhorou? Melhorou. Então, realmente, é a minha sala que está com problema. O bom é que a Carol, como eu, está muito acostumada com esses eventos ao vivo. O IPRAD fez um mega evento de direito eleitoral, totalmente online nesse ano. Então, a gente está acostumado. O Guilherme está aqui dando um toque na gente, mas vai dar certo. Fiquem tranquilos que vai dar certo. Ó, agora, então, troquei de lugar, vamos ver. Tá melhor. Tá melhor. Se cortar, eu vou te avisar, mas sem estresse. Tá bom. Você estava falando do IPRAD. E aí o IPRAD, ele foi fundado em 2008. Eu sou a primeira mulher a presidir o instituto. E ele é um instituto que ele tem muitos advogados, mas não é um instituto formado apenas por advogados. Ele também é integrado por servidores da Justiça Eleitoral, magistrados, membros do Ministério Público. Então, é um ambiente muito rico de debate. Mas o IPRAD, ele não só faz os congressos de direito eleitoral a cada 2 anos, como também, é sempre em ano eleitoral,
como também a gente tem o compromisso de estudar e desenvolver a democracia, firmando parcerias com... A gente, semana passada mesmo, eu firmei uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral por um tema que é bastante importante, sensível, e é muito caro a minha gestão, que é a participação na política. E também a gente tenta influenciar no cenário político, e não só aqui no Paraná, isso você colocou muito bem, como nacional. Então, nós participamos de audiência pública no Supremo Tribunal Federal, atuamos junto à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Congresso Nacional, para sempre levar nossas posições também no âmbito do processo legislativo. E então, o Instituto ele tem realmente muita credibilidade, porque também nossos membros são muito estudiosos do direito eleitoral. Tanto que o ministro Sepúlveda pertence, Marius, ele fala que Curitiba é o berço do direito eleitoral, porque ele nunca viu tanto eleitoralista bom junto numa mesma cidade. Assim. Então, assim, sempre as teses mais inovadoras do direito eleitoral, elas saem daqui. É isso mesmo, a gente tem muito orgulho do IPRAD, e agora você mencionou pelo menos 3 temas que a gente precisa passar, que é o ano eleitoral, ano que vem, que é a participação feminina na política, que é um tema tão caro, e você bem colocou a primeira mulher presidente do IPRAD, e também essa questão da justiça eleitoral estar tão em alta, com tantos eleitoralistas importantes no Paraná, num momento em que boa parte das grandes operações estão sendo remetidas para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem firmado competência em vários casos, se declarando competente para julgar. Acho que são 3 temas que a gente tem que passar hoje com a tua experiência e trazer para o nosso público. Essa questão da participação das mulheres na política, Carol. Como que está essa situação? Nós temos avançado nesse ponto? Temos conseguido avançar? A OAB conseguiu aprovar um projeto importante, que é o projeto Valentina, que 50% dos cargos precisam ser de mulheres. Eu sempre trabalhei a favor disso, você também, o Guilherme também, enfim, é óbvio, é uma questão tão óbvia, mas que foi muito difícil para a OAB aprovar. Em 4 estados, nós tivemos a eleição de mulheres presidentes da OAB, o que é algo histórico, porque na última gestão os 27 estados tinham 27 homens presidentes. E como que isso está na política real, na política partidária, no mundo político, essa participação feminina? A gente não pode ignorar que houve avanços, e a gente tem tido alguns avanços, embora pequenos, caminhando para uma maior participação feminina na política. Agora, é preciso ter claro que a nossa estrutura é muito ainda machista e é um ambiente ainda muito hostil para as mulheres. Então, as mulheres que chegam nos cargos de liderança ainda são mulheres que nós chamamos de mulheres extraordinárias. Quer dizer, nós precisamos ser extremamente competentes e nós precisamos provar muito mais do que os homens, né? Então, a meritocracia para a gente, a régua da meritocracia é bastante diferente do que a régua é para os homens. Agora, claro que tem várias ações afirmativas, já houve aprovação de diversas leis que fazem com que, e não só no âmbito legislativo, mesmo no âmbito dos tribunais, do judiciário, já houve aprovação de medidas que fazem com que a gente caminhe um pouquinho mais depressa. Mas ainda é necessário mais, né? Então, eu sempre brinco, por exemplo, no âmbito da OAB, a gente fala 5 estados, né, com mulheres na presidência. Mas o ideal é que isso nem precisasse ser notícia, né? Eu sempre falo assim, o bom vai ser quando nós chegarmos nos tribunais e não chamar atenção quando tiver só mulheres. Porque não chama atenção de ninguém quando uma composição é apenas masculina. Quando nós chegamos nas câmaras, nas turmas, né, no plenário, que nós vemos apenas ministros, partidores, a gente acha normal. Se tivessem só mulheres, nós ficaríamos espantados, né? Então, a gente precisa naturalizar a presença das mulheres. E quanto mais nós incentivamos que as mulheres cheguem lá, a gente consegue
fazer com que... O exemplo é muito importante, o exemplo é simbólico, né? Nós trazemos outras mulheres também para os espaços, e isso é muito importante. Mas eu também preciso dizer aqui que não basta só que uma mulher esteja em determinado cargo. Essa mulher também precisa fazer pelas mulheres. Essa mulher também precisa ter bandeiras que sejam progressistas. Não apenas bandeiras progressistas no sentido de inclusão, de trazer mulheres e mulheres negras, como também outras bandeiras progressistas no sentido de diálogo, de construção de pontes, né? Nós precisamos disso. Então, não basta só uma liderança feminina. Nós precisamos também exigir que essa liderança feminina construa. Mas, como eu estava dizendo, ainda há muito a fazer na sociedade, porque elementos culturais, sociais, que acabam deixando as mulheres à margem, sobretudo mulheres que estão num campo de mais vulnerabilidade, né? Mulheres negras, mulheres que têm menos poder aquisitivo, mas no âmbito da política, pelo menos falar aqui da minha área, a gente já tem tido algum avanço, por exemplo, agora passou, falando de eleições de 2022, né? Passou esse ano uma emenda que prevê que os votos das mulheres e dos negros serão computados em dobro para fins de recebimento do fundão. Isso é excelente, quer dizer, pelo menos numa questão ainda que seja de ordem prática, vão querer mais mulheres e vão incentivar essas candidaturas e candidaturas que sejam viáveis, né? Que tenham voto. Então, ainda que não seja pura e mesmo de querer que as mulheres entrem, não interessa. A finalidade, ela esse propósito de trazer mais mulheres, ele vai acabar sendo atingido. Então, imagine, Marlos, nós temos mais de 50% dos eleitores são mulheres. E, no entanto, no Congresso, 15% nós temos de representação feminina. E na eleição de 2020, eu estava vendo hoje mesmo dados na página do TSE, as prefeituras, por exemplo, do Brasil, todo mundo chega a 20%. Quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Então, as mulheres... muito pouco, né? Muito pouco. Então, há muito o que fazer e a gente tem pressa disso, né? Então, agora, há na política uma não aceitação dessa ocupação do espaço. E aqui eu vou dar um exemplo de novo da OAB, quando nós tivemos ano passado muita dificuldade em aprovar no Conselho Federal a questão da paridade, de 50% de homens, 50% de mulheres, muita dificuldade, muitos argumentos dizendo que nós não poderíamos ter decisões tão rápidas nessa política de 50%, como se nós não estivéssemos em 2021, e eu assisti muito estarrecido em pelo menos 2 subseções do Brasil, não me refiro ao Paraná, mas no Brasil, em que chapas que tinham mais que 50% de mulheres foram impugnadas porque a norma que fixou 50% de paridade de gênero deveria, na visão de quem impugnou, deixar também 50% para os homens. Eu estou de pleno acordo com você aqui, nós teríamos que ter chapas de 100% de mulheres, teríamos que ter tribunais, câmaras, turmas de 100% de mulheres, e isso não poderia causar nenhuma surpresa nesse momento. E eu sinto uma dificuldade na nossa política de classe, aqui eu trato de Brasil, em aceitar essa paridade. Na política real, mais ainda, né? Quer dizer, se a gente tratar de câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, secretarias, presidência da República, com o golpe que foi dado com a presidente Dilma Rousseff, quer dizer, isso existe mesmo ou é uma impressão de quem olha de fora como eu? Não há impressão, isso existe, existem barreiras e, como eu disse no início, né, existe uma exigência muito maior das mulheres. É claro que aqui não se trata de um tema que a gente pode analisar de forma simples, porque há diversas variáveis que acabam por influenciar o cenário, né, que acaba deixando as mulheres à margem, colocando muitas barreiras para que essas mulheres consigam ascender aos cargos de liderança. Eu sempre falo, por exemplo, uma das
barreiras culturais ainda é deixar o trabalho doméstico para as mulheres. As mulheres ainda têm essa responsabilidade principal com o lar, então acabam sendo sufocadas pelas atividades do ambiente da esfera privada, e isso faz com que não tenham tanto tempo como os homens, que são mais livres, para conseguir lutar e pelas suas carreiras e suas trajetórias, né? E também tem aquela questão mesmo cultural de educação, da forma de educar mulheres e homens. Isso também é uma variável que tem que ser levada em conta. Isso vem mudando, mas é um caminho lento, né? Ainda nós educamos os homens para serem mais ousados e as mulheres para serem mais cautelosas, cuidarem da casa e etc. Então, isso tem que ser levado em conta. E aí, todo esse contexto, né, acaba por influenciar também na conquista dos espaços de liderança e acaba também fazendo com que a exigência, como eu disse, para as mulheres seja muito maior. Eu vi, por exemplo, num debate, falando de OAB, uma mulher dizendo lá nos debates para a implementação da cota ou não, mas 50% de mulheres, e como é que fica a meritocracia nisso? A gente vai ter qualquer mulher? E aí aquilo me deixou, assim, tão assustada. E aquilo veio de uma mulher que eu tinha como uma mulher progressista, uma mulher, quer dizer, que eu admirava, inclusive. Admiro, enfim, um fato isolado não faz com que eu deixe de admirar essa pessoa. Mas me deixou tão surpresa, porque eu disse, meu Deus, quantos homens tem no sistema OAB que, desculpa falar aqui, mas homens que são muitas vezes medíocres e ninguém questiona. Ninguém contesta, né? O que esses homens estão fazendo lá? E por que em relação à mulher vem tanto questionamento e colocam tantos óbices e exigem que essas pessoas sejam super mulheres, né? Então, e aí no ambiente político, essa lógica também, ela acontece, e eu acho até que de forma até mais intensa. Veja que também foi aprovado nesse ano, isso é uma mudança na legislação eleitoral, um novo tipo penal, que é violência política de gênero. Por que precisou isso acontecer? Porque as mulheres acabam sofrendo muito mais do que os homens. Então, existem pesquisas, até no âmbito aqui, eu sou mestre em ciência política, né? E, então, na Federal, havia na minha turma quem estudasse os discursos que foram feitos em desfavor da então presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. Assim, a linguagem utilizada é horrível, de teor extremamente machista e também falando da aparência da mulher, desqualificando o tempo todo. Isso nós não vemos acontecer tanto com os homens, né? É verdade. Então, isso a gente precisa mudar mesmo. E aí é muita educação, consciência e, claro, né, política para a gente caminhar mais depressa. Legal. E eu estou conversando, então, quem está nos acompanhando, eu estou conversando com a Carol Cleve, advogada, mestre em Direito, professora, presidente do IPRAD, nosso Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, sobre a justiça eleitoral, que vive um momento, como diz o título da live, justiça eleitoral em alta, é um grande momento aí da justiça eleitoral. E as eleições do ano que vem, Carol, vamos entrar nesse tema quente? Eleições do ano que vem. Olha, Marlos, eu venho defendendo, assim, desde faz um ano aí que eu venho defendendo isso, que nós precisamos de uma aliança, uma frente ampla em defesa da nossa democracia e do nosso Estado de Direito. Eu tenho dito que depois a gente deixa para discutir questões mesmo de divergência, se um prefere mais intervenção do Estado, outra mais liberal, enfim. Depois a gente deixa. Hoje, o que está em xeque é o Estado de Direito. É disso que a gente tem que tratar e segurar. Então, a gente precisa segurar os pilares da nossa democracia. Por isso, todos aqueles que defendem um Estado constitucional, que defendem direitos e garantias e o devido processo legal, precisam se unir. E aí, uma vez que a gente consegue vencer
isso, de defender e conseguir segurar os pilares da nossa democracia, depois a gente volta a discutir, cada um no seu campo ideológico, qual a melhor saída para o Brasil. Por isso que, assim, o que vem acontecendo aqui, eu sou mais discreta do que o Guilherme, sabe? O Guilherme no Instagram é todo dia ele deixa muito bem clara a posição dele. Eu deixo clara, assim, eu sempre me posiciono em momentos mais sensíveis, então todo mundo sabe como eu penso. E eu acho, então, eu fico muito feliz aqui, eu vou declarar, muito feliz dessa possível aí aliança entre Lula e Alckmin. Porque política, e isso assim, em qualquer âmbito, seja na política mesmo, no processo eleitoral, quanto em outras esferas, vamos falar aí do sistema OAB mesmo. Para mim, política não se faz só com iguais. A gente precisa dialogar, porque a política vai para dentro, né? A gente precisa tentar compor as diferenças para conseguir um propósito maior, uma construção coletiva. Então, neste momento de fragilidade democrática, eu acredito que precisamos todos aqueles que acreditamos no Estado constitucional, numa democracia, queremos uma democracia sólida, nos unir para, enfim, conseguir caminhar um pouco para sair desse desespero, porque realmente hoje a gente vive um momento muito difícil, né? Nós já passamos da crise institucional, a gente está num momento mesmo de erosão democrática. Eu concordo com você e eu queria te perguntar, Carol, você como profunda conhecedora da justiça eleitoral e que assistiu esses ataques todos que o atual inquilino do Palácio fez contra a justiça eleitoral, contra as urnas eletrônicas, essa montoeira de fake news que ele não cansa de difundir, não vamos nem falar da não vacinação, do genocídio indígena, vamos focar aqui na questão da justiça eleitoral. A justiça eleitoral está preparada para sustentar uma tomara possível derrota desse fascista, ou a gente corre o risco, inclusive, de uma ruptura institucional, que eu concordo totalmente com você. Nós não estamos num momento de crise, nós estamos num momento de desmoronamento das instituições, uma tentativa por parte do presidente da República de invalidar, de desqualificar as instituições. A Justiça Eleitoral está preparada para fazer esse enfrentamento. Na questão das urnas eletrônicas, ela se saiu bem. Conseguimos manter a rigidez, a validade das urnas eletrônicas. E os ataques que virão pela frente com a possível derrota dele, o exemplo que o Trump deu de tentar impedir o resultado eleitoral. Como é que a justiça eleitoral está nesse sentido? Debatem esse assunto? Como é que você que está dentro, que acompanha isso de perto, enxerga essa situação? Esse tema é bem interessante, Marlos. Primeiro, assim, vou falar do fenômeno das fake news, né? O que nós vimos na eleição de 2018 e que se repetiu também na eleição passada é um processo de desinformação contínuo, que não é mais para atingir um candidato, para atingir seu adversário. É mais grave do que isso, né? É um processo de desinformação para desconstruir a credibilidade da justiça eleitoral, quer dizer, das instituições. Então, é muito delicado. Mas a justiça eleitoral, e aí, respondendo a sua pergunta, que hoje conta com a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, ela tem, ela está muito atenta ao cenário, ela está muito atenta ao que vem acontecendo e, portanto, eu tenho certeza e eu confio muito na justiça eleitoral, seja porque o ministro Barroso, que é quem está presidindo agora, tem sido muito firme e tem sido muito contundente
nos discursos dele, como também toda a corte está sabendo e está atenta ao que vem acontecendo e não vai deixar passar. Eu vou citar aqui um exemplo, eu não vou aqui entrar nas peculiaridades do processo, não vou comentar exatamente o caso do deputado Francisquini, mas aquele julgamento, ele foi bastante importante porque a Justiça Eleitoral, ela passou um recado. Ela disse que não vai tolerar qualquer tentativa de desconstrução, de ataque às instituições e à democracia. Por isso que ele foi cassado, pela gravidade dessa conduta. Mesma coisa no processo da chapa Bolsonaro-Mourão. Ah, mas você vai me dizer, pois é, mas não aconteceu nada, né? Eles não foram cassados. Pois é, eles não foram cassados, mas ali fixou-se uma tese no sentido de que redes sociais, internet também configura abuso dos meios de comunicação e que não será mais tolerado esses ataques, essas ofensas, né, esse gabinete do ódio atuando de maneira tão intensa no ambiente virtual. Então, eu não tenho dúvidas de que a Justiça Eleitoral está preparada, até porque tem diversos convênios com órgãos de controle, de fiscalização, de modo que ano que vem... Nossa, a chuva, não sei se você está atrapalhando a minha fala, a chuva. Tá lindo! Tá lindo! Precisamos de água, inclusive. É verdade. Então, ano que vem, os candidatos vão ter que pensar 2 vezes antes de promoverem aí essas estratégias para deslegitimar todo o processo eleitoral e nossa democracia. Então, serão caçados. Quem vai presidir o TSE ano que vem é ainda o Barroso? Não, é o Fachin, né? Durante as eleições? O ministro Fachin que assume. Uhum. Muito bem. E o IPRAD, como é que o... Desculpe, Carol, pode falar, desculpe. Eu só ia dizer que o ministro Barroso, desde que ele assumiu, ele tem mostrado bastante sensibilidade na condução do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, né, o TSE, porque ele tem uma habilidade de comunicação, inclusive ele consegue se comunicar muito bem com a sociedade, numa linguagem mais simples e utilizando diversas ferramentas, né, do mundo virtual para estabelecer essa comunicação e também, o que é muito importante, sobretudo neste momento que a gente passa, que é um diálogo institucional. Então, ele consegue dialogar muito bem com o Congresso Nacional. O Executivo é difícil, né? Ninguém dialoga com o Executivo, mas, enfim, então, mesmo com o Executivo tentando atrapalhar, ele, junto aos demais, ao Poder Legislativo e outros órgãos, ele vem conseguindo conduzir de maneira muito, muito brilhante a Justiça Eleitoral. Eu concordo com isso. Estou conversando aqui com a Carol Cleve sobre a Justiça Eleitoral. Se vocês tiverem perguntas, o nosso chat está aberto aqui embaixo, podem comentar. Os comentários de vocês ficam todos gravados e estarão disponíveis no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa a partir de manhã com a live completa e aqui no IGTV, então logo a gente encerre. Carol, essa força da Justiça Eleitoral que você tão bem demonstrou e que eu concordo e que ela está preparada para fazer a defesa da democracia no momento eleitoral da eleição presidencial no próximo ano, me parece que também fica refletida nessas decisões em que ela se declara competente para julgar as grandes operações do âmbito criminal. Eu estou certo nessa leitura? Com toda certeza, Marcos. Está claro, inclusive eu recomendo artigos sobre esse tema de colegas, a exemplo da Daniele Galvão, que você conhece, do Fernando Neisser, que escrevem sobre temas e são artigos que são muito esclarecedores. Veja, em primeiro lugar, me surpreende toda essa discussão, né? Porque, para mim, a começar pela Constituição Federal, vai lá no artigo 109, inciso 1, que vai excetuar a competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, né, para analisar casos que digam respeito à Justiça Eleitoral. Aí depois a gente vai lá para o Código de Processo Penal, que me parece que também a regra é bastante clara, né?
que ali no concurso, né, de jurisdições comum e especial, prevalece especial. E aí a gente vai para o Código Eleitoral, que vai dizer também que cabe a Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais. Então, me parece que todo esse conjunto normativo já resolveria o problema sem maiores discussões. Então, nós vemos aqui que o problema é de ordem política. Porque, desde a Operação Lava Jato, imagina-se que, indo para a Justiça Eleitoral, acaba em pizza. Que é isso que querem defender. Como se a Justiça Eleitoral não tivesse capacidade técnica para processar e julgar casos mais complexos, né, que tenham aí eleitoralidade. Bom, primeiro a gente tem que falar... Eu sempre digo isso e reitero. A Justiça Eleitoral tem um corpo de servidores extremamente qualificados. Quem compõe a Justiça Eleitoral também é uma composição heterogênea, mas todos são absolutamente capazes. Né? E mais, quem também vai julgar... É possível, eu acho que a Justiça Eleitoral de São Paulo fez isso, até o Neisser colocou isso num dos artigos que ele escreveu, é possível designar varas especializadas para a análise desses crimes. E mais, quem atua também é a Polícia Federal, como é na Justiça Federal. Então, eu não entendo, né, qual é que não para em pé os argumentos do Ministério Público que quer escolher qual é o melhor órgão para processar e julgar esses crimes, como se apenas a justiça comum fosse capaz e melhor e mais isenta, porque entra isso também, né? Como se houvesse um interesse da Justiça Eleitoral, né? Tendo em vista que em sua composição há juristas, há aqueles que são oriundos da classe dos advogados, que teriam aí interesse, porque também continuariam depois advogando. Então, assim, quaisquer dos argumentos que eles utilizam, para mim, no meu ponto de vista, não prosperam. Até porque, né, Mário, se você sabe melhor do que eu, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal há muito tempo decidiu já e fixou que a competência seria da Justiça Eleitoral para processar e julgar esses crimes, né, conexos. Então, na verdade, esse assunto veio com aí o desenrolar da Lava Jato. Então, criou-se isso até para que a sociedade pudesse pressionar e para que eles continuassem dominando ali a operação e que com isso conseguissem manipular todo o cenário. E a gente viu, a gente está assistindo, né, tudo que a gente já imaginava, né, que fosse acontecer. Na verdade, hoje eu acho que está se confirmando quais eram os propósitos dessa operação. Exatamente, não só dessa, como das operações decorrentes desta, como no Rio de Janeiro, em Brasília, a gente está assistindo as decisões com inúmeras absolvições na Operação Zelotes no Distrito Federal, estamos vendo o desmonte das acusações infundadas que foram também praticadas na Lava Jato do Rio de Janeiro, e estamos assistindo a Justiça Eleitoral do Paraná em 3 agora casos recentes. O Vitor Rossetin e o Guilherme Gonçalves estão aqui acompanhando e fazendo comentários. Eu agradeço aqui os comentários que atuaram ativamente nesses 3 casos em que foi fixada a competência da Justiça Eleitoral, que eu concordo. Quer dizer, tem crime eleitoral, a competência é da Justiça Eleitoral, e me parece, como a Carol colocou, que a Justiça Eleitoral está totalmente preparada para dar uma resposta a esses casos com uma análise isenta, com uma estrutura espetacular, com servidores qualificados, com juízes qualificados, enfim, podendo julgar isso com toda a técnica e com toda a isenção necessária. Legal, Carol. Passamos aqui pelos 3 temas que você, no teu comecinho, falou do IPRAD, a gente conseguiu abordar esses temas. Nesses últimos 5 minutos, 7 minutos, o que mais que a gente precisa? Passa voando o tempo, já estamos aqui há mais de quase 40 minutos. Dentro desses últimos 7, 8 minutos, o que a gente precisa falar mais da Justiça Eleitoral, que está tão em alta e que está todo mundo agora
vendo a justiça eleitoral, quer dizer, ela ficou no fogo cruzado das fake news, se garantiu as mulheres cada vez mais dentro da política, a questão criminal indo para a justiça eleitoral, o que mais que está bombando na justiça eleitoral que a gente pode falar? O Guilherme está reclamando aqui que há pouco tempo, parece que o Guilherme é teu fã, viu? Ah, mas ele é suspeito, né, Marcos? Eu não canso, ele já está falando quase todo dia. Olha, o que eu preciso dizer, por fim aqui, né, eu bati bastante nessa questão que nós estamos vivendo uma crise institucional, quer dizer, hoje o golpe, ele é mais sofisticado, né, porque, enfim, quem está no poder utiliza aí de mecanismos legais para conseguir, enfim, que a estrutura do Estado fique aí a seu favor. Então, a gente viu, por exemplo, a questão do Supremo Tribunal Federal, né, que o Senado aí não fez o seu papel, né, e aqui, não estou falando mal, né, do novo ministro, que eu estou dizendo, ele pode ser bem preparado. Acontece que o Supremo tem que ser notável, né, não basta qualificação técnica, tem que ser notável, né, e não me parece que seja o caso, enfim. Então, isso só dei um exemplo para a gente ver como que hoje as instituições elas vão sendo corroídas, né, de uma forma muito mais sofisticada. Então, a única forma é o quê? É votando de uma maneira consciente e tendo consciência de que está em jogo o nosso Estado constitucional. E assim, eu tenho a esperança de que as instituições, a despeito de tudo, elas ainda estão funcionando e há aqueles bem intencionados que estão fazendo um bom trabalho, que compõem essas instituições, e eu tenho certeza que vão ser muito contundentes na defesa do Estado de Direito e que, então, a justiça eleitoral vai continuar fazendo um bom trabalho e não vai ser fácil ano que vem, o processo eleitoral vai ser difícil, um cenário conturbado, mas também nós, advogados, precisamos também exercer nosso papel para defender a nossa democracia. Defender enfim, nossa Constituição. Carol, eu quero pegar um gancho nessa tua fala. Nós temos assistido nos Estados Unidos, e aqui sempre eu falo de curioso, porque a minha área não é a justiça eleitoral, mas eu tenho uma preocupação como cidadão, e você está conclamando que todos tenham essa preocupação, com a nossa democracia. Nós estamos assistindo, pelo que eu leio nos Estados Unidos, uma corrosão das instituições e da democracia por dentro das próprias instituições. Nós estamos assistindo modificações legislativas em determinados estados, e aqui o sistema americano é totalmente diferente do nosso, mas a gente precisa analisar esse processo, em que vão se tirando poderes da classe política, por assim dizer, do legislativo, e tirando poderes dos eleitores e dando poderes para determinadas pessoas que ocupam determinados cargos e que estão dentro de uma linha, no caso específico lá, dentro da linha do Trump, que não é nem da linha republicana, da linha do Trump mesmo, trumpista. Quando a gente assiste uma nomeação como essa, de um ministro terrivelmente evangélico, e você colocou bem que não se discute aqui se conhece ou se não se conhece, mas também a forma de escolha, a questão de ter um notável conhecimento jurídico, enfim. E nós corremos esse risco no Brasil de assistir modificações legislativas que acabem corroendo a democracia por dentro, que a gente acabe passando por uma falsa percepção de democracia com um sistema sem funcionar. A gente corre esse risco? Mas você colocou bem, trazendo aí o exemplo dos Estados Unidos, que o fenômeno não acontece só aqui no Brasil. A gente tem assistido no mundo inteiro algumas democracias serem atingidas, enfim, as democracias liberais serem atingidas com esses golpes mais sofisticados, que eles são internos, né? Então, eles começam aí atingindo as instituições aos poucos. Me parece que aqui no Brasil, acho que até tempos atrás eu estava bastante preocupada, muito mais preocupada até do que hoje,
porque me parecia que isso tinha um risco crescente, né? E que o Bolsonaro vinha ganhando, sobretudo com essa estratégia do Bolsonaro, quer dizer, qual é a estratégia, o modus operandi dele, né? Ele coloca uma guerra na sociedade, uma tensão permanente. Então, ele governa com uma tensão permanente, ele consegue acentuar esse nós contra eles, quer dizer, um governo que exclui, que divide, e essa tensão permanente faz com que ele vá aí realizando todas essas loucuras. A gente fica até meio atordoado, porque cada dia uma notícia, a gente não sabe muito bem no que me... Mas me parece que a gente conseguiu ainda caminhar, né, para um enfraquecimento da figura do Bolsonaro. É claro que ele tem aí um eleitorado fiel, histérico, e que defende a qualquer preço, né? Defende Bolsonaro até debaixo d'água, os mais absurdos. Mas esse eleitorado, hoje é minha percepção, com a mudança no cenário político, né? Com algumas alianças formadas aí, acho que deu uma mudança no jogo, a dinâmica do jogo político mudou um pouco. Então, ele vem se enfraquecendo e outros atores vêm ganhando espaço. Então, eu acho que a gente pode ser otimista, né, de que ele não deve ter êxito numa próxima eleição. E também acho que ele não tem condição de dar aquele golpe clássico que nós conhecemos de ruptura institucional, ou seja, derrubada da Constituição vigente, né, para assumir, enfim, o poder à força. Né? Não me parece que isso seja o caso. Então, eu acho que o cenário, embora a gente ainda esteja num momento de crise institucional, a gente já consegue ter alguma esperança, porque houve uma alteração na dinâmica do jogo político e que o Bolsonaro tem ficado cada vez mais enfraquecido. Ainda que a gente consiga ver aqui, né, algumas vitórias. Ele, por exemplo, isso que nós estávamos falando, esse caso do André Mendonça ter passado. Verdade. Carol, antes de te agradecer, eu preciso fazer uma menção e mandar um abraço para o Guilherme Gonçalves, grande advogado eleitoralista, meu amigo, marido da Carol, e que eu quero mandar um abração para ele. Eu não posso deixar de contar para você, Carol, que você não tinha nem projeto de nascer ainda, e eu dava uma ajuda para o meu pai no curso do professor Luiz Carlos, e eu conheci teu pai recém-chegando da Europa, tendo concluído lá os estudos dele, e eu lembro bem do meu pai apontando para ele, meu pai era um fã dele, meu pai apontando para ele, dizendo, olha, esse é o professor mais brilhante de direito constitucional. E ele era um jovem, assim, o cabelinho loirinho, cabelinho de anjo, jovem, e as pessoas amavam como amam. Hoje é uma figura pública no Twitter, o meu querido e dileto amigo, o professor Clemerson, Merlin Cleve, que me fez uma homenagem impensada, me convidando para escrever um artigo no livro comemorativo dos 30 anos da Constituição Federal. Eu escrevi para ele que era tomado de emoção, porque eu sou muito fã dele. E faço essas duas menções, mas especialmente te agradeço de coração você aceitar esse convite, de estar conosco nessa tarde, de deixar essa live gravada aqui no nosso IGTV. Quero dizer para você que você, ano que vem, será convidada várias vezes, porque ano que vem é um ano eleitoral, e eu faço questão de te chamar. Eu sei que tua agenda vai estar super complicada, mas vamos ver se a gente consegue ajustar aí umas 2 ou 3 conversas sobre a justiça eleitoral, porque é o ano novamente da justiça eleitoral e, sem dúvida, eu estou do mesmo lado que você. É o momento de uma frente ampla de todos nós para tirarmos esse fascista do poder, para impedirmos a continuidade dessa política genocida, dessa política mórbida, dessa política de divisão que assola o nosso país. Então, agradeço demais você ter estado conosco. Super obrigado. Show de bola. Sou teu fã. Marlos, eu também sou muito fã e assim, fico muito feliz com os elogios para o meu pai, me emocionam mesmo, assim, o coração aquece o coração, né, ouvir elogios. E também eu queria aqui, por fim, só dar um recado, se você me permitir, agora que... Lógico, o tempo que você quiser.
agora que os criminalistas, os eleitoralistas estão mais unidos do que nunca, né? Por conta desse tema aí dos crimes eleitorais, enfim, da competência, o edital para ingresso no IPRAD está aberto. Então, quem quiser se inscrever para ser membro do IPRAD, vai ser muito, muito bem-vindo. É só entrar no site para saber as informações. E lá, eu acho que com certeza vai enriquecer o nosso debate, né? Trazer um olhar aí do direito penal. Nós já temos no IPRAD uma criminalista de mão cheia, que é a Dani Pão. Então, serão bem-vindos outros criminalistas para o IPRAD darem ao justiça. Agradeço. Já anotei aqui, vou fazer a minha filiação e, com a tua bênção, vou fazer uma divulgação da chamada lá no IBDPE, que é o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Vou avisar lá no nosso site tudo que estão aberta, que está aberta a chamada, e vamos trabalhar conjuntamente os dois institutos. Valeu, Carol, obrigado, super beijo. Agradeço a todos que estiveram conosco. A live hoje foi com Carol Cleve, o roteiro foi da Carol Cleve, o backstage lá em Curitiba do Luiz Roberto Juraski Lino, e na apresentação eu aqui, Marlos Arnes de Oliveira. Volto com vocês quarta que vem nas lives das quartas-feiras. Beijo, saúde, especialmente a você, Carol. Valeu, tchau, tchau.